Então, por favor, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 10 e olhem para os versículos 19 a 25. And think about the answer to this question. What is the scariest thing about fighting the good fight? E pense na resposta para essa pergunta. Qual é a coisa mais assustadora pensando em lutar o bom combate? It may be being deceived by false teachers. Talvez seja ser enganado por falsos pregadores. It may be being taken captive by false doctrine. Talvez ser levado cativo por uma falsa doutrina. It may be falling to sin. Ou talvez caindo em pecado. It may be a host of things. Pode ser muitas coisas. But I think the scariest thing about fighting the good fight would be fighting it alone. Mas eu acho que a coisa mais assustadora sobre lutar o bom combate seria lutar sozinho. But friend, because of who Christ is, Amigo, por quem Cristo é, because of what he's done, pelo que Ele fez, because of who he's made us, pelo que Ele nos fez, we never need to be alone. nós nunca precisamos estar sozinhos. We never need to fight alone. Nós nunca precisamos lutar sozinhos. And in this good fight, we have Christ. Nesse bom combate nós temos Cristo. And in this good fight, we have each other. Nesse bom combate nós temos uns aos outros. And so tonight, we're going to end with one of my favorite passages. Então hoje à noite nós vamos finalizar com uma das minhas passagens favoritas. And one of my favorite passages and one of my favorite books. Uma das minhas favoritas passagens num dos meus livros favoritos. So really, you're letting me have fun. Então você está me deixando ter uma diversão aqui. So tonight, I want you to feel the overwhelming presence of Christ. Então hoje eu quero que você sinta assim um grande prazer de ter Cristo. Instead of feeling overwhelmed, wondering if you can continue, De não somente de estar assim maravilhado, mas que você continue know that you have the Savior with you. sabendo que você tem um Salvador com você. We don't fight alone. Nós não lutamos sozinhos. We fight with our Savior and we fight with His people. Nós lutamos com o nosso Salvador e nós lutamos com o seu povo. So go ahead and read Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. Então leremos Hebreus 10, dos versículos 19 a 25. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. So as we jump into Hebrews chapter 10, we should ask a few questions. Então, enquanto nós vamos estar Hebreus capítulo 10, nós temos que perguntar algumas perguntas. Who is talking? Quem está falando? Who are they talking to? Para quem ele está falando? And what are they talking about? E sobre o que eles estão falando? Hebrews can be a bit of a difficult book. Hebreus pode ser um livro um pouco difícil. It's a book that's not a book. É um livro que não é um livro. It's a letter that's not a letter. É uma carta que não é uma carta. I think it's a sermon that ends like a letter. Eu acho que é uma pregação, um sermão que termina como uma carta. It's an anonymous word of exhortation É uma palavra anônima de exortação to a nameless congregation. para uma congregação sem nome. So it can be a bit of a struggle. Então pode ser um pouco difícil. But on the other hand, Hebrews is very simple Mas, por outro lado, o Hebreus é muito simples, because the book of Hebrews has one argument, porque o livro de Hebreus tem um argumento, that Jesus is better. que Jesus é melhor. That's the book of Hebrews. O melhor do livro de Hebreus. Jesus is better. Jesus é melhor. Better than what? Melhor que o quê? He's better than everything. Ele é melhor que tudo. He's a better prophet. Ele é um melhor profeta. Jesus is a better priest.
Jesus é um melhor sacerdote. Jesus is a better king. Jesus é um melhor rei. Jesus is the better sacrifice. Jesus é o melhor sacrifício. Jesus is better than the angels. Jesus é melhor que os anjos. Jesus is better than Joshua. Jesus é melhor que Josué. He's better than Moses. Ele é melhor que He's Moisés. better than Aaron. Ele é melhor que Arão. Jesus is better. Jesus é melhor. That's the message of the preacher to the Hebrews. Essa é a mensagem do pregador para os hebreus. And I call him a preacher because that's what he calls himself. E eu chamo ele um pregador porque é o que ele chama a si mesmo. Chapter 13, verse 25, he talks about his word of exhortation. Em capítulo 13, versículo 5, ele fala da sua palavra de exortação. So who's he preaching to? Então, para quem ele está pregando? Well, tonight he's preaching to you. Hoje, essa noite, ele está falando para você. But in the book of Hebrews, he's preaching to a worn-out band of ex-Jews. Mas no livro de Hebreus, ele está falando assim por um grupo desraigado cansado de hebreus. And these ex-Jews are now Christ followers. E esses ex-judeus são agora seguidores de Cristo. They were believers who were persecuted in the past, and they see more persecution coming. Eles são crentes que foram perseguidos no passado e eles estão vendo mais perseguição vindo. Because they weren't Jewish and they weren't Roman, they were misfits in their culture. E porque eles não eram porque eles eram juízes e judeus e romanos, eles estavam assim desenquadrados na cultura. They were looked down on by society. A sociedade olhava para baixo para eles assim, desprezava-os. They were abused by their government. Eles eram abusados pelo governo And they were rejected by their own families. e eles eram rejeitados por sua própria família. Why? Por quê? Because they had chosen to fight the good fight. Porque eles escolheram lutar o bom combate. They had chosen to follow Christ. Eles escolheram seguir a Cristo. They'd chosen to follow the crucified Messiah. Eles escolheram seguir o Messias crucificado. And everything in their life was against them. E tudo na vida deles era contra eles. They felt like they were losing. Eles sentiram como se eles estivessem perdendo. They felt like they were alone. Eles sentiram como se eles estivessem sozinhos. Their life was hard. A vida deles era difícil. And the preacher to the preacher to the Hebrews has a simple solution. E o pregador para os hebreus, ele tem uma solução simples. He says Jesus is better. Jesus é melhor. Jesus is better than rest. Jesus é melhor do que descanso. Jesus is better than freedom. Jesus é melhor do que liberdade. Jesus is better than what you used to have. Jesus é melhor do que o que você tinha antes. You may think you have lots of needs, Você talvez pense que você tem muitas necessidades, but you have one need. mas você tem uma necessidade: Jesus. Jesus. So tonight my prayer for you is simple. Então a minha oração essa noite para você é simples. That when you go back home and you go back into the flow of ministry, Que quando você volta para casa e voltar para o ministério, that you don't fight alone. que você não lute sozinho. You have brothers and sisters who fight with you. Você tem irmãos e irmãs que lutam com você. And you have the King Christ who fights for you. E você tem o Rei Cristo que luta por você. Your high priest, your perfect prophet, your O seu powerful sumo king. sacerdote, o seu rei superpoderoso. Poderoso. He is with you, friend. Ele está com você, amigo. You cannot fight alone Você não pode lutar sozinho when you fight with Christ. quando você luta com Cristo. So, how do we know not to fight alone? Como nós sabemos como não lutar sozinhos? How do we know that, or what do we know to do so that we don't fight alone? Como nós sabemos o que fazer para não lutarmos sozinhos? Well, the first thing we see in verse 19 to 21 is we trust confidently in Christ. A primeira coisa que nós vemos no versículo 19 a 21 é que nós confiamos nele com intrepidez, confiantemente. The preacher says, go to God with confidence. O sacerdote está dizendo, vá a Deus com... O pregador está dizendo, vá a Deus com intrepidez. Jesus says, God will receive you. Believe in him. Jesus diz, Deus vai recebê-lo, creia nele. So in these verses, we learn to confidently trust in Christ. Então, nesses versículos, nós aprendemos com intrepidez, confiantemente, confiar em Cristo. Look at the first half of verse 19. Olha para a primeira parte do versículo 19. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Therefore. Pois. So this preacher, he's reaching back all the way to chapter 5 and saying all of this stuff is helping you understand one thing. O pregador aqui está voltando para o capítulo 5 e está dizendo, tudo isso aqui está ajudando a você a isso. He's pounding home truth after truth.
Ele está aqui martelando verdade após verdade, evidence after evidence. evidência após evidência. And it all reveals that Jesus is the perfect and final, E tudo isso revela que Jesus é o perfeito e o final, the only glorious high priest who's not only able, but willing to take his people to God. o único glorioso sacerdote que não somente tem a capacidade, mas ele consegue. He's active in bringing us to God. Ele está ativamente nos trazendo a Deus. Why do we know that? Because he alone is the one who could purify his people. E como nós sabemos isso? Porque somente ele pode purificar o seu povo. Jesus, as the high priest, stands out against all the other priests of God's people. Jesus, como um sumo sacerdote, ele está muito acima de qualquer outro dos sacerdotes. For generation after generation, they tried to accomplish this. Geração após geração, eles estavam tentando alcançar isso. But at the cross, Jesus has satisfied it. Mas na cruz, Jesus satisfez. And what happens now? E o que acontece agora? Hebrews chapter 7, verse 25. Hebreus 7, versículo 25. Consequently, he, Jesus, is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Consequentemente, ou seja, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. So, brothers and sisters, we find in Hebrews a Savior that is beyond our greatest expectation. Então, irmãos, nós encontramos aqui em Hebreus um Salvador que é muito além das nossas expectativas. He's above our highest hope. Ele está acima da nossa maior esperança. He's better than our every anticipation. Ele é melhor do que qualquer expectativa que nós tenhamos. He has accomplished what we could not. Ele conseguiu fazer o que nós não poderíamos. And that's the truth the preacher's getting at in chapter 10, verse 19, when he says, therefore. E essa é a verdade que ele está nos dando no capítulo 10, versículo 19, quando ele diz, pois, tendo pois. Verses 19 to 21, they clarify and they summarize this glorious Christology. Os versículos 19 a 21, ele cristaliza, ele resume essa cristologia gloriosa. And they remind us of the wonderful salvation that Christ has earned. E nos lembra da maravilhosa salvação que Cristo ganhou por nós. Therefore, we have confidence. Tendo, pois, intrepidez, nós temos confiança. But what's the preacher's, in English, what's the preacher's second word? E qual é a segunda palavra em inglês? Qual é a segunda palavra? Brothers. Irmãos. Brothers, sisters, family. Irmãos, irmãs, família. Or the end of verse 21, the household of God. No final do versículo 21, a casa de Deus. You see, when you're saved by God, you're adopted into God's family. Você vê aqui, quando você é salvo por Deus, você é adotado na casa de Deus. And when you're adopted into his family, you're given a seat at his table. E quando você é adotado para a família de Deus, você recebe um assento à sua mesa. And you're not saved as a distant cousin. Você não é salvo como um primo distante. You're saved as a beloved son or daughter. Você é salvo como um amado filho e filha. He's your father. Ele é o seu pai. He's the perfect father, Ele é o pai perfeito. but he's your father. E ele é o seu pai. And we remember E nós lembramos, that's not how it's always been. isso não é como sempre foi. In our natural state, we were anything but family. E no nosso estado natural nós somos qualquer coisa menos família. According to Titus chapter 3, verse 3, we were hated by others and hating one another. Em Tito 3:3 diz nós éramos odiosos e odiando-nos uns aos outros. Outside of Christ, that's who we were. Fora de Cristo, isso era o que nós éramos. But the message of Hebrews is that Jesus has come and made purification for our sins. E a mensagem de Hebreus é que Cristo veio e ele se fez purificação pelos nossos pecados. He's brought reconciliation between sinful man and holy God. Ele trouxe reconciliação entre o homem pecador e o santo Deus. This is why we are family. Isso é a razão pela qual nós somos uma família. This is why we're in the family of God. Isso é porque nós estamos na casa de Deus, na família de Deus. Not because we earned it, Não porque nós conseguimos, conquistamos, not even because we wanted it, nem mesmo porque nós queríamos, but Christ's perfect work achieved it. mas pelo perfeito trabalho de Cristo que ele conseguiu, que ele conquistou. Therefore, we can have confidence. Tendo, pois, intrepidez, Because Christ came, porque Cristo veio, Christ bled,
Cristo sangrou, Christ died, Cristo morreu, Christ was risen. Cristo ressuscitou. And by grace you turn from your sins and you believe. Pela graça você virou dos seus pecados e você creu. So therefore, family of God, we have confidence. Tendo, pois, família de Deus, a casa de Deus, nós temos intrepidez. Imagine the difference between the old life and the new life. Imagine a diferença entre a velha vida e a nova vida. From terror and separation before Christ De terror e separação diante de Deus to confidence and family in Christ. para intrepidez e família em Cristo. Because of Christ, we can have confidence. Por Cristo nós podemos ter intrepidez, confiança. Confidence that we're in the family of God. Confiança que nós estamos na família de Deus. Confidence that we can enter the presence of God. Confiança que nós podemos entrar na presença de Deus. How could we be alone? Como nós poderíamos estar sozinhos? But what is this confidence? Mas o que é essa confiança? Is it knowing that if you're playing soccer, you can make the penalty kick and win the match? É saber que se você está jogando futebol, você pode bater o pênalti e ganhar o jogo. I watched some of you play soccer today. Eu assisti alguns de vocês jogar hoje. Some of you have confidence. Alguns de vocês têm confiança. Some of you maybe shouldn't have confidence. Alguns de vocês talvez não deveriam ter confiança. What is confidence? O que é essa confiança? You're Essa all better intrepidez? than me. Trust me, you're all better Todos than me. vocês são melhores do que eu, com certeza. What is confidence? Is it leading your church in a new direction? Confiança será que é liderar a sua igreja numa nova direção? Are you sure that you can make it happen? Você tem certeza que você pode fazer acontecer? Well, in the context, confidence is very simple. No contexto de intrepidez é muito simples. It's the ability to approach God and not die. É a habilidade de se chegar a Deus e não morrer. That's the confidence that we're looking at. Essa é a intrepidez que nós estamos olhando. But imagine the truth for all of those in the Old Testament. Imagine essa verdade para todos aqueles do Antigo Testamento. Imagine those who lived under the Old Covenant. Imagine aqueles que viviam debaixo da Antiga Aliança. Nobody had confidence to enter the holy places. Ninguém tinha confiança de entrar aos lugares santos. The only people who entered the holy places were the high priests. As únicas pessoas que entravam no lugar santo era o sumo sacerdote no Santo dos Santos. And when they entered the holy places, they were terrified. E quando eles entravam no Santo dos Santos, eles estavam assustados. But now, because of Christ, what do we see? Mas agora, por causa de Cristo, o que nós vemos? Look at verse 19. Olhe para o versículo 19. Therefore, family, we have confidence to enter the holy places. Tendo, pois, família, nós temos irmãos, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Put your mind in the audience that was getting this letter. Coloque a sua mente na audiência que recebeu essa carta. These first century believers Esses crentes do primeiro século, that grew up as Jews, que cresceram como judeus, hearing they can just enter the holy places, eles escutando, você pode só entrar no Santo dos Santos. they remembered the stories of Nadab and Abihu. Eles lembram da história de Nadab e Abiú. They remembered Uzzah putting his hand up to stop the ark. Eles lembram o sacerdote colocando sua mão para parar a arca de cair. And here we have confidence to enter the holy places. E aqui nós temos intrepidez para entrar ao Santo dos Santos. You see, those in the family of God are welcome in the presence of God. Esses da família de Deus são bem-vindos na presença de Deus. We have access, or we have authorization Nós temos acesso, nós temos autorização to enter the holy places para entrar ao Santo dos Santos, without restriction sem restrições and without further sacrifice. e sem mais sacrifícios. Why? Because the one who invites us into God's presence Por quê? Porque aquele que nos convida na presença de Deus is the one who has made purification for our sin. é aquele que se fez purificação pelos nossos pecados, Not temporarily, não temporariamente, but eternally. mas eternamente. This would have been striking to these people, Isso foi assim na mosca para esse pessoal. awe-inspiring. É bem inspirador. It would have stirred the fear of God in their hearts. Ia assim ia fortificar o temor de Deus nos seus corações. The preacher, he's reaching back into the history of God's people, and he says, do you remember the tabernacle? O pregador aqui está voltando à história do povo de Deus e diz: vocês lembram do tabernáculo? Who went into the tabernacle? Quem entrava no tabernáculo? Only those people that were there for a sacrifice. Somente aqueles que iam para lá para sacrifícios.
And unless you were a Levite, E a menos que você fosse um levita, you didn't get past the outer court. você nem passaria do átrio externo. And since the fence around the tabernacle was 8 foot tall, E a cerca ao redor do tabernáculo era mais ou menos 2,5 metros de altura. unless you were cousins with Goliath, you couldn't see in. A menos que você fosse primo de Golias, você não conseguia olhar para dentro. The tabernacle was designed to remind Israel that Yahweh was separate, Yahweh was holy. O tabernáculo foi desenhado, foi planejado para lembrar Israel que Yahweh era santo. Yahweh wasn't common. Yahweh não era algo comum. He couldn't be approached apart from sacrifice. Não podiam se chegar a ele sem sacrifícios. There was no just access to Yahweh, Não tinha somente acesso a Yahweh. let alone confidence to enter his presence. E menos ainda intrepidez para entrar na sua presença. The court of tabernacles was accessible to Levites alone. A corte do tabernáculo ali, o ato era acessível apenas para os levitas. And only priests and only their prescribed duty allowed them into the holy places. E somente os sacerdotes que estavam em trabalho poderiam entrar ali no lugar santo. Yahweh was to be worshipped carefully. E Yahweh precisava ser adorado com muito cuidado. If you remember in Exodus 29, there's day after day, morning and evening sacrifices. Se você lembra em Êxodo 29, tem dia após dia, manhã após manhã sacrifícios. Blood was shed to remind God's people of something, Sangue era derramado para lembrar o povo de Deus de algo. that their sin was being covered by God and he was still with them. Que o pecado deles estava sendo coberto por Deus e Deus estava com eles. The blood was shed so they could be with God. O sangue estava sendo derramado para que eles pudessem estar com Deus. But there was no confidence to enter the holy place. Mas não existia intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nobody did. Ninguém tinha. Not even the high priest who entered once a year entered with confidence. Nem mesmo o sumo sacerdote que uma vez por ano poderia entrar. Once a year, the Day of Atonement, their high priest would go into the holy places. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia do sacrifício, But only after his ritual that demanded he purify himself. mas somente apenas um ritual que demandava ele purificar a si mesmo. This ritual was a reminder that God cannot just be approached. Esse ritual era uma lembrança para eles que Deus não pode ser, você não pode só se chegar a Deus. Blood had to be shed Sangue precisa ser derramado so that man could come close. para que o homem pudesse chegar a ele. Blood had to be shed Sangue precisava ser derramado so the high priest could be in the presence of God. para que o sumo sacerdote pudesse estar na presença de Deus. But read again Hebrews chapter 10 verse 19. Então, leia de novo aqui comigo Hebreus 10, versículo 19. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Is that not shocking? Isso não é, assim, maravilhoso para você? When I woke up this morning, Quando eu acordei essa manhã, I'm not even sure if I got into the bathroom before I had sinned already. eu nem tenho certeza se eu cheguei no banheiro antes de eu pecar pela primeira vez no dia. And I have confidence to enter the holy places? E mesmo assim eu tenho intrepidez para entrar no Santo dos Santos. What did the faithful of Israel know about this Day of Atonement? O que os fiéis de Israel sabiam sobre esse dia do sacrifício? They were reminded on their own they couldn't just come to God. Eles eram lembrados e eram lembrando a si mesmos que eles não podiam só se chegar a Deus. But you're told, Mas você, aqui está sendo dito para você, go to him with confidence. vá com intrepidez a Ele. In their own righteousness, they knew they weren't worthy. Na própria injustiça ou justiça deles, eles sabiam que eles não eram dignos. They didn't have authorization to come to God unfettered. Eles não tinham autorização de se chegar a Deus descobertos. But family, Hebrews chapter 10 verse 19 says, we have confidence by what? Mas, irmãos, aqui Hebreus 19 diz aqui, nós temos intrepidez pelo quê? By the blood of Jesus. Pelo sangue de Jesus. Priests, they never just showed up without blood. Sacerdotes nunca somente se apresentavam sem sangue. They killed they killed bulls, they killed lambs, they killed goats. Eles matavam cordeiros, carneiros, ovelhas. Sin demanded life. Sin demanded blood. Pecado requeria vida, o pecado requeria sangue. The same is true for us. A mesma verdade é para nós. We don't go to God without blood. Nós não chegamos a Deus sem sangue.
We go to God with boldness and confidence Nós vamos a Deus com ousadia, com confiança, because the blood of Christ has been shed. porque o sangue de Cristo foi derramado. Jesus, our great high priest, Jesus, nosso sumo sacerdote, when he went into the holy places, quando ele foi no Santo dos Santos, he didn't bring the blood of bulls and goats. ele não trouxe o sangue de cordeiros e carneiros. He didn't bring incense from an altar. Ele não trouxe um incenso de um outro altar. He brought his own sufferings. Ele trouxe os seus próprios He sofrimentos. brought his own blood. Ele trouxe seu próprio sangue. And Jesus is the perfect, final, forever sacrifice E Jesus é o perfeito e final de todos os sacrifícios, who brings us into the very presence of que God. nos traz na presença de Deus. And he opens before us a new and living way. E ele abre diante da gente um novo e vivo caminho. Look there in verse 20. Olha para o versículo 20. New and living way. Pelo novo e vivo caminho. You see, the priests of old, they had to burn their incense. Você olha, os sacerdotes antigamente, eles tinham que queimar incenso. They had to sprinkle their blood with their hyssop branches. Eles tinham que salpicar, aspergir o sangue. And then once they were done offering their sacrifice, E uma vez que eles terminavam seu sacrifício, they would turn around eles tinham que voltar atrás. and they would open the veil Eles iam abrir o véu and they'd walk out of the Holy of e Holies. eles iam sair do Santo dos Santos. They'd walk away from the ark of God. Eles iam ir para longe da arca de Deus. They left the presence of God. Eles saíam da presença de Deus. And as they walked out, the curtain closed behind them. E enquanto eles saíam da presença de Deus, a cortina era fechada atrás And the deles. curtain sealed off the glory of God. E a cortina, ela selava a glória de Deus. It protected the holiness of God. Protegia a santidade de Deus, But not our high priest. mas não nosso sumo sacerdote. When Jesus goes into the Holy of Holies, Quando Jesus foi ao Santo dos Santos, pure and righteous on behalf of the household of God, puro e justo em lugar do povo de Israel e do povo de Deus, as our high priest, assim como sendo nosso sumo sacerdote, he offers the blood of a perfect sacrifice, a willing, pure, holy, righteous sacrifice. ele oferece o sangue puro de um perfeito sacrifício santo. It wasn't a lamb, Não era uma ovelha com problemas, it was the lamb. era o cordeiro. Jesus himself. Jesus, ele mesmo. He spilt his blood of life there on the mercy seat to Ele atone for our sin. aspergiu o seu sangue de vida ali na arca. And because of the perfect sacrifice, there's never any need for another sacrifice. Por causa do sacrifício perfeito, não existe mais nenhuma necessidade de outro sacrifício. Our great high priest Nosso grande sumo sacerdote sacrificed for us, se sacrificou por nós, but not merely to atone temporarily for our sin, não somente para perdoar temporariamente nossos pecados, but to atone eternally for our sin, para perdoar eternamente os nossos and to pecados, bring a new relationship, a living way. para trazer um novo caminho, um novo relacionamento, um vivo caminho. Imagine Jesus there in the Holy of Holies. Imagine Jesus ali no Santo dos Santos. He'd shed his blood for us, Ele derramou o seu sangue por nós. but he was too perfect. E ele era muito mais He perfeito. was too righteous Ele era muito justo for death to hold him. para a morte segurá-lo. And so in the power of his life-giving sacrifice, Então, no poder do seu sacrifício vivo, there in the Holy of Holies, he turns to open the curtain of the Holy of Holies. ali no Santo dos Santos, ele se volta para abrir a cortina do Santo dos Santos. But he doesn't open the curtain so that he can leave. E ele não somente abre aquele véu para que ele saísse, He opens the curtain so that we can come in. ele abre esse véu para que nós possamos vir para dentro. And there in the outer court we stand, Ali nós estávamos no ato exterior, a kingdom of priests. um reinado de sacerdotes. And Jesus says, come in, E Jesus diz, venha para dentro. boldly into the presence of God. Com ousadia na presença de Deus. What an amazing thing. Olha que coisa maravilhosa. In his perfection, he brings us as family into the presence of God. Em sua perfeição, ele nos traz sua família para a presença de Deus. Christ the King, the Messiah, Cristo, o Rei, o Messias, the long-awaited, much anticipated, o grande antecipado e com grandes expectativas esperávamos por ele. the perfect prophet, priest, and king. O perfeito profeta, sacerdote e rei. He says, come into the very presence of God. Ele diz, venha para cá, para a presença de Deus. He brings our life. Ele
traz a nossa vida. He takes us from enmity to family. Ele traz nós de inimizade para sermos família. Middle of verse 20, it's through his flesh. E lembre aqui no meio do versículo 20, diz que é pela sua carne. We enter through the curtain with confidence into the presence of Almighty God. Nós entramos por esse véu com intrepidez para a presença de Deus. And by God's grace, through faith in the work of Christ. Pela graça de Deus, pela fé no trabalho de Cristo. You, brothers and sisters, can have confidence to enter the presence of God. Vocês, irmãos e irmãs, podem ter intrepidez, ousadia para entrar na presença de Deus. Why? Por quê? Verse 21. Versículo 21. Because we have a great high priest over the house of God. Porque nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Friends, our great high priest will never fail us. Amigos, nosso grande sacerdote vai nunca falhar conosco. He will never turn us away. Ele nunca nos deixará de lado. So you should never fight the good fight Então você nunca deve lutar o bom combate alone. sozinho. Jesus, as the great high priest, his passion is for us. Jesus, como um grande sacerdote, as suas paixões é para nós. His love is for us. O seu amor é para nós. His efforts are on our Os behalf. seus esforços é por nós. And even now, E mesmo agora, he's interceding for us. ele está intercedendo por nós. He's not my great high priest. Ele não é somente o meu sumo sacerdote. He's not your great high Ele não é priest. o seu sumo sacerdote. He's our great high priest. Ele é o nosso sumo sacerdote. And he calls us confidently into E the ele nos presence of God. chama com ousadia e intrepidez para a presença de Deus. So second, don't fight alone. Draw near to Christ. Então, segundo, não lute sozinho, venha para Cristo. So first we have confidence. Então, primeiro nós temos intrepidez. And second, we draw near. E segundo, nós nos chegamos a Ele. Read verse 22 again. Vamos ler o versículo 22 de novo. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. So in verses 19 to 21, he gives us the work of Christ. Então, dos versículos 19 ao 21, ele nos mostra o trabalho de Cristo. And then in verse 22, he tells us to draw near to Christ. E aqui no versículo 22, ele nos diz para nos aproximarmos de Verse Cristo. 23, let us hold fast to Christ. No versículo 23 diz, guardemos firmes a Cristo. In verse 24, consider one another. E no versículo 24, considerem uns aos outros. This preacher is a good preacher. Esse pregador é um pregador bom. He gives us truth Ele nos dá a verdade and then he applies it. e ele aplica essa verdade. So here's three applications. Então aqui tem 3 aplicações. Draw near, Se aproxime, hold fast, guarde firme consider one another. e considere uns aos outros. Friend, if you draw near to Christ, you will never fight alone. Amigo, se você se aproxima de Cristo, você nunca estará lutando sozinho. Beginning of verse 22, let us draw near with a true heart. Versículo 22 diz, aproximemo-nos com sincero coração. Before salvation, we're at war with God. Antes da salvação, onde nós estávamos com Deus? Now we can be as close to God as we want to be. Olha só, agora nós podemos estar tão próximo de Deus quanto nós queremos ou nós podemos. You probably know this, but people will let you down. Talvez você já sabe isso, mas pessoas vão falhar com você. Pastors will fail you. Os pastores vão falhar com você. Spouses may disappoint you. Os seus esposos ou esposas, os seus cônjuges talvez vão falhar com você. Mine has not. A minha não tem falhado, não. But we've only been married 17 years. Mas so nós só maybe- estamos casados por maybe 17 anos, então. But draw near to Christ. Mas se aproxime de Cristo. He will never let you down. Ele nunca deixará você. He will never disappoint you. Ele nunca irá desapontar He você. will always be there for you. Ele estará sempre lá para você. So draw near to Christ. Então aproxime-se de Cristo. The presence of God is yours to enjoy. A presença de Deus é sua para você se alegrar. The presence of God is yours to savor. A presença de Deus está para você, para lhe salvar. The presence of God is yours to delight in. A presença de Deus é para você se deleitar. So don't fight alone. Então não lute sozinho. Draw near to Christ. Se aproxime de Cristo. The third reason we don't fight alone is that when we draw near to Christ, verse 22, we hold fast to Christ in verse 23. E a terceira razão porque nós não lutamos sozinhos é porque quando nós nos vemos a Cristo, nós
guardamos a confissão da esperança? Yeah. Faz favor, vou pôr. Yep. Nós guardamos a confissão da nossa esperança. So what is the confession of our hope? O que é a confissão da esperança? The work of Christ in the gospel. O trabalho de Cristo, o Evangelho. I think you can summarize it like this. Eu acho que você pode sumarizar dessa forma. We can't, but he did. Nós não podemos, mas Ele fez. We were lost and he found us. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. We were dead, he made us alive. Nós estávamos mortos e Ele nos fez viver. We were slaves to sin, he set us free. Nós éramos escravos do pecado e Ele nos libertou. We were enemies, Nós éramos inimigos. he made us family. Ele nos fez família. Our hope is in the middle of verse 23. It's not a feeling and it's not an emotion. Aí, nossa esperança está aqui no versículo 23. Não é somente um sentimento, uma emoção. It's the reality that is the person of Jesus Christ. É a realidade que é a pessoa de Jesus Cristo. Our hope brings forgiveness for the past. Nossa esperança traz perdão para o nosso passado. It brings access to God in the present. Nos traz acesso a Deus em sua presença. And it brings a confidence for the future. Ele nos traz intrepidez e ousadia para o futuro. We hold fast to Christ because he's the object of our hope. Nos guardamos firmes em Cristo porque Ele é objeto da nossa esperança. And we hold fast without wavering, middle of verse 23. E nós seguramos firmes aqui, sem vacilar no versículo 23. Our holding fast is not seasonal. Nosso guardar firme não é dependendo da estação, It's perpetual. é perpétuo. We hold fast our hope with unyielding tenacity, Nós guardamos firmes com unyielding, with a good grip. com assim uma boa pegada. Maybe you say, well, I try to hold fast to Christ, but I just can't. Talvez você diga assim, eu tento segurar firme em Cristo, mas eu não consigo. At the end of verse 23, you find your hope. No final do versículo 23, você encontra sua esperança. For he who promised is faithful. Pois quem fez a promessa é fiel. If my holding fast depended on me, Se a pegada, guardar firme dependesse de mim, I'd have let go a long time ago. eu teria já deixado há muito tempo atrás. But holding fast depends on him. Guardar firme depende dele. And he who's promised is faithful. E ele está prometendo que ele é fiel. So I wonder, brother, Então penso aqui, irmãos, what are you holding? onde você está guardando? I wonder, sister, what's filling your hands? Eu estou pensando, irmãs, o que é que você está sentindo nas suas mãos? Because holding fast to Christ means letting go of everything else. Porque guardar firme, se apegar firme a Cristo, significa deixar todas as outras coisas. You can't hold Christ on Sunday and hold the world on Monday. Você não consegue segurar a Cristo no domingo e segurar o mundo na segunda-feira. You can't hold Christ with your right hand and vice with your left hand. Você não pode segurar a Cristo com sua mão direita e vícios com sua mão esquerda. But we have the promise that while we seek to hold him, he holds us. Nós temos a promessa que enquanto nós buscamos guardarmos firmes nele, ele nos guarda. Have you ever seen a toddler learning to walk Você já viu um pequenino aprendendo a andar? and moms holding their hands E a mãe está segurando a mão do bebê and they're walking e estão andando and they're falling e eles estão assim caindo and their feet are coming off the ground, e os pés dele estão assim saindo do chão, but mom's got a hold of the hand, mas a mãe está ali segurando a mão. not letting them fall. Ela não vai deixar o menino cair. God's got a hold of us. Deus está segurando assim a gente. He who promised is faithful. Aquele que prometeu é fiel. Notice fourth, why don't you fight alone? Aqui o quarto ponto, por que você não luta sozinho? Because you're responsible to push each other to Christ. Porque você é responsável de empurrar uns aos outros para Cristo. Read verses 24 and 25 again. Versículos 24 e 25 de novo aqui. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes passamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. So this is our third application. Então essa é a nossa terceira aplicação. As the household of God, we must pursue each other Sendo a casa de Deus, nós precisamos perseguir uns aos outros, and push one another to Christ empurrar uns aos outros para Cristo, and stir up in each other good works. e estar encorajando, considerando uns aos outros boas obras, Spur each other on to love. estar empurrando uns aos outros para amar.
Do you see, this isn't the starting point, this is the ending point. E você olha aqui, isso aqui não é o começo, isso aqui é o ponto final. When we trust confidently in the work of Quando nós Christ, estamos guardando e confiando com intrepidez no trabalho de and Cristo, we draw near to Christ, e nós nos aproximamos de Cristo, and we hold fast to e nós Christ, estamos guardando firme Cristo, then what will we be doing to each other? então o que nós estaremos fazendo uns pelos outros? We'll be pushing each other to Christ. Nós estaremos encorajando uns aos outros para Cristo. And notice this isn't optional. E olhe só que isso aqui não é uma opção. The one who saved us Aquele que nos salvou by his own blood, whom we draw near to God with, pelo seu próprio sangue, pelo qual nós nos aproximamos de Cristo, the one who de Deus. holds us, Aquele que nos segura firme, the one who will not let us go. aquele que não vai nos deixar cair. He deserves all of our worship. Ele é digno de toda a nossa adoração. So each of us serve him Então, cada um de nós servimos a Ele, by bringing each other to him, trazendo uns aos outros para Ele, by stirring each other up to love and good works para encorajando uns aos outros para amor e boas obras, for his glory and our mutual good. para a glória dele e para o nosso mútuo bem. But I know ministry families, Mas eu conheço famílias de ministérios, and you think it's your job to stir others up, e talvez você pense que é o seu trabalho de estar estimulando uns aos outros, and you don't let them stir you up. e você não deixa eles estar estimulando você. It's your job to pour out Você acha que é o seu trabalho de se derramar diante deles, and pour out e se derramar ainda mais, and pour out. e mais. E mais. E pour out. But you don't let others pour into you. Mas você não deixa os outros derramar em você. Don't be a sinner. Não seja um pecador. Let others pour into you. Deixe os outros lhe abençoar. Let others stir you up Deixe os outros lhe estimular to love and good work. para o amor e as boas obras. If you're only stirring others up, Se você está somente estimulando os outros, you're not obeying. você não está obedecendo. Stir one another, É uns aos outros, both directions. em ambas direções. And see, this is a beautiful call to be cared for by others. Então isso aqui é um chamado tão belo de ser cuidado uns pelos outros. Absolutely, we love other people. Absolutamente nós amamos outras pessoas. Absolutely, we pour out. Absolutamente nós devemos se derramar But para as don't- outras pessoas. But don't be too proud. Mas não seja muito orgulhoso. Let others pour into you. Deixe os outros lhe abençoar e lhe estimular. Not because you're selfish, Não porque você é egoísta, but because Jesus deserves all of us serving each of us. mas porque Jesus é digno de ter todos nós servindo uns aos outros. Sometimes in my family, we have extra kiddos that show up for a while. Algumas vezes em nossa família nós temos um menino extra que aparece e passa um tempo lá com a gente. And occasionally there's a rule that they don't like. E muitas vezes tem uma regra que eles não gostam. And so I tell them, Então eu digo a eles: my house, minha casa, my family, minha família, my rules. minhas regras. Jesus' house, A casa de Jesus, Jesus' family, a família de Jesus, Jesus' rules. as regras de Jesus. Love one another. Ame uns aos outros. Encourage each other. Encoraje uns aos outros. Stir each other up to love and good works. Esteja encorajando uns aos outros ao amor e às boas obras. Get busy loving, serving, caring for each other. Esteja cheio, servindo e amando uns aos outros. Building each other up. Fazendo uns aos outros crescer. Honoring each other. Honrando uns aos outros. Writing memoirs. Escrevendo memórias. Preferring, forgiving, exhorting each other. Dando preferência, perdoando, dando amor uns aos outros. Rebuking, Exortando, shepherding, pastoreando. and submitting to each other. E submetendo uns aos outros. Maybe this was you in the past, Talvez isso aqui foi você no passado. and you were passionate about seeing others grow in Christ. E você tinha uma paixão de ver os outros crescer e ver Cristo neles. And you loved it when people poured into E you. você amava quando os outros estavam se derramando e você lhe encorajando. Then life and ministry happened. E talvez a vida foi acontecendo e o ministério, You're busy. você está muito cheio, You don't have time for those kinds of relationships. você não tem tempo para esse tipo de relacionamentos. You've got a sermon to prepare. Você tem que preparar a pregação no domingo. You have a VBS to organize. Você tem a EBF para organizar. And your passion has fizzled.
e a sua paixão foi baixando. Now you just kind of get ready for Sunday, E agora você só se apronta para o domingo, make it through the week, você consegue avançar na semana, get ready for Sunday. você está pronto para o domingo. I understand. Eu entendo. But remember who this sermon was preached to. Mas lembre para quem essa pregação foi pregada. It was preached to weary believers. Foi pregado para crentes fracos. They were just trying to survive. Eles estavam somente tentando sobreviver. They'd been persecuted in the past. Eles estavam sendo perseguidos no passado. They looked on the horizon, they saw persecution coming. E eles veem ali, olham para o nascente e veem mais perseguição vindo. And what did they need? E o que eles precisam? They needed this preacher to say something to them. Eles precisam desse pregador dizer alguma coisa para He eles. says, get in the fight, O pregador diz, entre na luta, but don't fight alone. mas não lute sozinho. Fight with each other, Lute uns com os outros, for each other, uns pelos outros, for Christ. para Cristo. Fight the good fight. Lute o bom combate. Spur one another on. Esteja encorajando uns aos outros. Stir each other into the actions of love. Estando encorajando uns aos outros para amar uns aos outros. And see that you're called to fight. E olhe que você está sendo chamado para lutar. But do you notice you're not called to fight alone? Mas você percebeu que você não foi chamado para lutar sozinho. You can't obey this passage alone. Você não consegue obedecer essa passagem sozinho. And also, I want you to see, lastly, in verse 25, there's a motivation. E também eu gostaria de você ver aqui, por último, no versículo 25, também tem uma motivação. You don't fight alone because there's a motivation for you to fight. Você não luta sozinho porque tem uma motivação para você lutar por aquilo. Instead of avoiding genuine fellowship and fighting alone, No lugar de estar deixando a comunhão de verdade de lado e lutando sozinho, you fight together. Why? Middle of verse você 25. luta juntos. Por quê? Versículo 25. Be active and encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Esteja ativo, estimulando ao amor e às boas obras. Versículo, what is the verse? 25. 25. Diz, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. The motivation is the day Christ is coming back. A motivação é o dia que Cristo está vindo. I wonder, brother, do you feel it? Eu penso, irmão, você está sentindo? I wonder, sister, does that move your soul that Christ is coming back for you? Irmãs, isso está movendo a sua alma que Cristo está voltando por você. This world is ugly and broken, Esse mundo está quebrado e vazio. and many of our churches are messy and they have some issues. E muitas das nossas igrejas estão assim, meio sujas, cheias de problema. And I have sin that seems unconquerable. Eu tenho pecados que parece que eu não consigo sobreviver a eles. And I'm sure you have sin that's overwhelming at times. Eu tenho certeza que você tem pecados às vezes que está lhe enchendo, você não consegue superá-los. False doctrines everywhere. Falsas doutrinas todo canto. People are captured by foolishness and sin. Pessoas estão sendo enganadas por coisas burras e pecado. And the curse burdens our bodies. E a maldição está queimando nosso corpo. Death steals the ones that we love. A morte está nos roubando aqueles que nós amamos. What do we need? O que nós precisamos? We need our King Nós precisamos nosso rei to come back for us. para voltar por nós. And that day is coming. E esse dia está vindo. So we need encourage to look to that day. Então nós precisamos de encorajamento para olharmos para esse dia. Not this day, Não hoje, that day. aquele dia. On your own, you feel the problem and you fear the future. Em você mesmo, você vê o problema e você tem temor do futuro. But in this family, we should look for the return of our King. Mas nessa família nós devemos estar olhando para o retorno do nosso rei. The hope of heaven conquers the heartache of the present. A esperança dos céus conquista a dor de cabeça desse presente. So we need brothers and sisters to point our souls to heaven. Então nós precisamos de irmãos e irmãs para apontar nossa alma para os céus. And we need the Lord of heaven and earth to come back for his E own. nós precisamos do Senhor dos céus de voltar para nós. We need him to set right the wrong. Nós precisamos dele de ajeitar o que está errado. We need the better Jesus to come for us. Nós precisamos o melhor Jesus que virá por nós. And by grace, that's what he's promised to do. E por graça é o que ele prometeu fazer. So we know that day wasn't yesterday, E nós sabemos que esse dia não foi ontem, but it may be tonight. mas talvez é hoje à noite. So will you live for the return of our perfect prophet, priest, and king? Então você vai viver para o retorno do nosso perfeito sacerdote, profeta e rei.
as the family of God, fight the good fight. Como a família de Deus, lute o bom combate. And be the brother and sister who points others to the sky. E seja o irmão e a irmã que está apontando uns aos outros para os céus, Where our Savior will come in power and glory. onde o nosso Salvador virá com poder e grande glória. Because maybe you've forgotten the Savior who came and lived on earth as a man. Porque talvez você esqueceu o Salvador que veio como homem e viveu nessa terra. A perfect life that he lived and died a death that was unjust, but in your place. Uma vida perfeita, ele veio e viveu uma vida que era injusta. Ele morreu uma morte que era injusta no seu lugar. The one who suffered under God's wrath, bearing your sin. Aquele que sofreu a ira de Deus carregando o seu pecado. Though he was killed and buried, E mesmo que ele foi morto e enterrado, the grave couldn't hold him. a sepultura não poderia segurá-lo. And heaven wanted him back. E os céus queriam-o de volta. So there he ascended and he sits at the right hand of God. Então ele ascendeu, está sentado à destra de Deus. And that's the king we'll see on the day that's drawing near. E esse é o rei que nós veremos enquanto o dia se aproxima. He'll come as a conquering king. Ele virá como um rei conquistador. He'll come robed in majesty. Ele virá vestido em majestade. He'll come in honor. Ele virá em honra. He'll come high and lifted up and exalted. Ele virá nas alturas, exaltado. He'll come crowned in glory. Ele vai vir coroado em glória. He'll come on a white horse ready to make war. Ele virá em um cavalo branco pronto para a guerra. He'll come with a sword of victory in his mouth. Ele virá com a espada da vitória em sua boca. He'll come and tread the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Ele virá e pisará a ira de Deus. Esse é um versículo. A ira de Deus, do Deus Altíssimo. And he'll come and on his robe and tattooed on his thigh will be the name King of Kings and Lord of Lords. Ele virá em sua majestade e em suas costas está tatuado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Brothers, on that day our hopes will be realized. Irmãos, naquele dia nossas esperanças, nós realizaremos nossa esperança. All the promises of God will be fulfilled. Todas as promessas de Deus serão cumpridas. Our sorrows will be set aside. Nossas feridas ficarão de lado. All our longings will be satisfied. Todas as nossas expectativas serão satisfeitas. And on that day we'll worship him together E naquele dia nós vamos adorá-lo juntos, as family. como uma família. Why wait? Por que esperar? Fight the good fight. Lute o bom combate, Because on that day it'll be finished. porque naquele dia vai estar finalizado. But until that day is this day. Mas até aquele dia é este o dia. Be those who fight together. Então seja esses que lutam juntos, Those who trust confidently in Christ together. esses que com intrepidez confiam juntos em Cristo, Those who seek to draw near to Christ esses together. que estão se aproximando e buscando se aproximar juntos de Cristo, Those who hold fast to Christ esses que together. estão guardando firme Cristo juntos, Those who push each other to Christ esses together. que estão empurrando uns aos outros para Cristo juntos. Don't fight alone, friend. Não lute sozinho, irmãos. You have each other. Você tem uns aos outros. And as beautiful as that is, E tão belo quanto isso é, you have Christ. você tem Cristo. May our lives be fight after fight after fight for him. Que nossas vidas sejam luta após luta para Ele. Let's pray. Vamos orar. Father, what a blessing for me to be with these dear brothers and sisters. Pai, que bênção para mim estar com esses queridos irmãos e irmãs. To open your word and see the beauty of a Savior Abrir a Tua palavra e ver a beleza do nosso Salvador. who would give up the glory of heaven Aquele que deixou a sua glória nos céus to take on flesh, para se tornar flesh, carne, to live a life that was perfect, para viver uma vida que foi perfeita but to die a death that paid for every imperfection, e para morrer uma morte que pagou por toda imperfeição, that he could take us to you para que Ele possa nos levar para Ti, as our perfect great high priest, como o nosso perfeito grande sumo sacerdote. both the sacrifice and the one who offered the sacrifice. Tanto o sacrifício quanto aquele que sacrifica. Help us to be amazed by him. Ajuda-nos a estarmos maravilhados por Ele. Help us to cling to him. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos. Help us to love one another.
Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos uns aos outros. Help us to fight Ajuda-nos a lutar for your glory. para a tua glória. We ask in Jesus' name. Nós pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém.